Eu sempre achei que o mundo daria um sinal quando algo grande estivesse para acontecer, um silêncio diferente, o ar pesado, qualquer pressentimento que cutuca. Na noite em que conheci Davi, nada mudou. A banda afinava os instrumentos. As taças batiam umas nas outras. A conversa no salão seguia como se ninguém estivesse prestes a mudar o rumo de ninguém. Era um evento beneficente em Pinheiros, em São Paulo. Davi subiu ao palco com a calma de quem já nasceu dentro da luz. Violão no colo, sorriso fácil, aquela presença que parece pedir licença, ao mesmo tempo, tomar a sala inteira. Quando terminou a última nota, ergueu o rosto e me achou na multidão. Foi um olhar que não pede permissão, escolhe. Mais tarde, ele veio até mim como se estivesse chegando aonde sempre quis. Lívia, né? Disse, como se o meu nome estivesse em alguma melodia que ele conhecia de cor. Era impossível saber se alguém tinha soprado meu nome ou se Davi tinha esse dom de ler pessoas como quem lê manchete. A conversa deslizou. Música, estrada, promessas que cabem em um refrão. Eu falei da minha origem no sul, das colinas cobertas de parreiras, do cheiro de uva amadurecendo antes da vindima, de como eu tinha fugido para a capital achando que liberdade era barulho. Ele riu e disse que eu tinha olhos de avenida num corpo de serra. Eu não soube exatamente o que aquilo queria dizer, mas aceitei como se fosse elogio e profecia. A gente começou a se ver toda semana. Davi aparecia atrasado, com um ramalhete meio cansado que parecia ter sido comprado na primeira banca aberta e compensava tocando músicas novas no sofá, como se o meu apartamento fosse um estúdio e eu, a única plateia que importava. Ele falava de amor como quem constrói uma casa com as mãos, rápido, confiante, sem medir o terreno. Foi ele quem trouxe o assunto casamento. Disse que não acreditava em cerimônia com palco, vestido palmas, muita encenação, pouca verdade. Eu ri. Então ele lançou a isca. Vamos fazer do nosso jeito. Só nós dois. Sem expectativa, sem plateia. Eu hesitei por um instante. Depois concordei. Parecia ousado. Parecia nosso. Fomos ao cartório numa manhã nublada, aquele tipo de céu que não escolhe cor. Assinamos papéis em silêncio, como quem fecha um acordo secreto. Sem flores, sem vestido, sem alguém para lançar arroz. A palavra casados me soou bonita e estranha, como roupa nova que ainda arranha a pele. Fugimos para o litoral por 2 dias, uma casa alugada em Juqueí, o mar numa respiração longa que entrava pela janela. Cozinhamos sem pressa, caminhamos na areia fria. Tentamos acreditar que o resto do mundo tinha ficado numa prateleira alta. Deveria ter sido paz. Mas a paz, quando é frágil, tem um zumbido. Um fio elétrico por baixo da pele que impede o corpo de descansar inteiro. Na manhã do 3º dia, de caneca quente entre as mãos e os pés na varanda, Davi se recostou e soltou a ideia com a leveza de quem comenta o clima. Sabe o que seria perfeito agora? A vinícola da sua família. Como é mesmo o nome? Colina do Ipê, respondi, desenhando a borda da caneca com o dedo. Colina do Ipê, ele repetiu, saboreando sílaba por sílaba. Parece nome de filme. Silêncio, privacidade, romance. O lugar ideal para a gente começar de verdade. É sua casa. Por que não voltar já como mulher casada? A palavra mulher casada bateu em mim com um peso que eu não esperava. Parecia papel molhado colado à pele. Meus pais vão aceitar isso? Perguntei. Eles te amam. Vão estranhar, claro, mas passam a mão. Quando virem você feliz, o resto se ajeita. Confia. Ele dizia confia com uma maciez treinada, a mesma maciez que faz a gente assinar cheque em branco com o coração. Eu quis discordar. Em vez disso, sorri. Partimos 2 dias depois, o interior do estado cortando pela janela como um filme de estrada. O GPS desenhava curvas, o asfalto subia e descia em ondas, e a cerração do amanhecer se desfazia em copos de leite. Minha infância vinha em flashes. Colheita antes do sol ganhar força, o cheiro doce que grudava nos braços, minha mãe organizando tudo sem levantar a voz, meu pai falando da terra como se ela fosse parente. Davi dirigia com o cotovelo apoiado na janela, a música baixa, aquele jeito de quem ocupa cada espaço da cena. Você vai ver. Eles vão me adorar.
Todo mundo adora. Às vezes demora. Mas acontece. Eu gargalhei por reflexo, e a palavra demora ficou presa na garganta como farpa. Era a primeira fisgada que eu ignorei. Quando as colinas começaram a surgir, verdes em degraus como cobertas dobradas, o coração acelerou naquela alegria que machuca. As parreiras, alinhadas como corredores de igreja, levavam o olhar até onde o morro cansava. Onde eu cresci, o tempo tinha cheiro de barril e uva esmagada. Ali, cada estação deixava marca. Dizer lar sempre foi fácil naquele pedaço do mapa. A entrada da colina do Ipê apareceu na curva. O portão de madeira com letras queimadas a ferro, as pedras cobertas de musgo, o Ipê antigo que, na florada, virava nuvem amarela. Davi diminuiu a velocidade, e eu vi nosso reflexo no vidro, dois recém-casados de olhos cheios e malas pequenas, a promessa de uma vida larga dentro de um porta-malas apertado. Por um instante, senti que eu estava prestes a trazer um estranho para dentro de uma lembrança sagrada. O ar pareceu pesar, não pelo calor, mas por história acumulada. E eu, com a mão no fecho do cinto, entendi que abrir aquele portão era mais do que voltar para casa. Era testar se a minha casa ainda me pertencia. Davi colocou a mão sobre a minha, um gesto bonito, treinado, convincente. É aqui que a gente começa de verdade, disse, e o carro rolou sobre a brita, o som de pedrinhas estalando como anúncios. Eu respirei fundo, procurando o cheiro doce que sempre me recebeu ali, mistura de madeira, fermento e tarde quente. Ele estava lá, intacto. Só que, pela primeira vez, o perfume da minha origem veio acompanhado de uma pergunta muda. O que acontece quando o amor chega falando alto demais dentro de uma casa que sempre sussurrou? A colina do Ipê se abriu inteira na nossa frente. A casa de pedra clara com janelas profundas, o quintal onde eu aprendi a ler o céu, o galpão que guardava não só barris, mas segredos. Tudo parecia igual. Eu é que tinha mudado, e vinha trazendo comigo um brilho novo, lindo e talvez afiado demais. O motor silenciou. O vento da serra passou por nós como aviso antigo. Antes de qualquer porta se abrir, eu soube. Havia uma linha invisível que separava quem eu fui da mulher que estacionava ali. E eu estava prestes a atravessá-la. Meu pai foi o primeiro a aparecer na varanda. Tinha uma tesoura de poda numa mão e a surpresa estampada no rosto. Por um instante, ficou paralisado. Depois, o sorriso se abriu inteiro, o mesmo sorriso que sempre fazia o tempo voltar a ser simples. Vocês se casaram, ele exclamou, vindo na nossa direção. Não conseguiram esperar, né? O abraço dele me engoliu. Cheiro de terra, suor e vinho novo. Quando me soltou, parecia 10 anos mais jovem. Eu quis contar tudo. O cartório, o mar, a pressa, o medo. Mas o coração pulava alto demais. Foi então que minha mãe surgiu na porta. Diferente dele, ela não congelou, não sorriu, não pareceu surpresa. Apenas olhou. O olhar dela era calmo, calculado, do tipo que pesa antes de falar. Casados, disse enfim. A palavra não era pergunta nem comemoração. Era diagnóstico. Ela me abraçou por último, firme, com uma mão no ombro que apertou meio segundo além do necessário, o suficiente para parecer carinho e aviso ao mesmo tempo. Dentro de casa, tudo estava igual. O mesmo aroma de lavanda e carvalho, o mesmo piano perto da janela, o retrato dos meus avós sobre a lareira. Só eu me sentia deslocada, como se tivesse voltado a um cenário onde minha versão antiga ainda morava. À noite, Davi se transformou. O rapaz que comigo falava de sonhos e melodias virou um especialista em negócios. Encantou meu pai com conversas sobre posicionamento de marca, expansão e potencial de mercado. Meu pai, que nunca tinha usado a palavra brand na vida, ouvia fascinado. Minha mãe, ao contrário, permaneceu silenciosa. Bebia o vinho devagar, observando como quem lê entre linhas. E eu vi quando Davi percebeu o olhar dela, o tombo leve na confiança, o riso forçado que veio logo em seguida. Dona Helena, ele disse, levantando a taça, essa vinícola é uma joia. Só falta um toque de visão. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, certeiro. Visão é uma palavra bonita, Davi, mas costuma ser dita por quem ainda não entendeu o valor da paciência.
O ar mudou. Meu pai riu, achando que era brincadeira. Davi acompanhou o riso, mas seus dedos apertaram o vidro da taça com força demais. Quando desceram para o porão buscar mais garrafas, fiquei sozinha com ela. Empilhei pratos na cozinha, tentando inventar conversa. O silêncio dela me cercava. Ele é carismático, comentou por fim. É, respondi, aliviada por ela falar. E tem boas intenções. Homens assim sempre têm, ela murmurou. Até o momento em que deixar de ter começa a ser mais conveniente. As palavras dela caíram leves, mas feriram fundo. Por favor, mãe, não começa. Não estou começando nada. Só observando. Davi voltou minutos depois com meu pai, falando alto, animado. O sorriso dele era ensaiado demais para quem não tinha nada a esconder. E o sorriso dela, o da minha mãe, era tranquilo demais para quem não acreditava em nada. Naquela noite, o sono não veio. Deitada ao lado de Davi, ouvi o rangido das madeiras da casa, sons familiares que pareciam outros. Ele dormia com o braço pesado sobre mim. Aquele peso que antes me fazia sentir protegida agora me prendia. O teto guardava as sombras conhecidas, mas o quarto tinha um cheiro estranho, uma mistura de mar e segredo. Eu pensei no que minha mãe dissera e senti o mesmo arrepio que antecede uma tempestade. Algo estava errado, mas ainda era cedo demais para nomear. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete ao lado do café. A caligrafia era dela, firme e bonita. Quando alguém fala demais sobre o futuro, é porque já começou a planejá-lo sem você. Guardei o papel no bolso e não contei a Davi. Mas as palavras ficaram zumbindo dentro da cabeça, enquanto ele discursava sobre modernizar o processo de colheita e atrair investidores estratégicos. Eu olhava e pensava, quem fala tanto de crescimento nunca plantou nada. Naquele dia, senti a primeira rachadura. Ainda não doía. Só vibrava, como um fio de tensão prestes a se partir. As semanas seguintes pareciam tranquilas demais. Davi caminhava entre as videiras com a autoconfiança de quem já era dono do lugar. Meu pai o tratava como filho, e minha mãe observava, sempre de longe, sem pressa. Foi numa tarde de sol, enquanto eu levava suco para o escritório, que a verdade começou a escorrer pelas frestas. Davi estava ao telefone, sem perceber que eu ouvia. Não, eles ainda não sabem. Mas vai ser rápido. A menina é emocional, não burra. Eu sei lidar. A risada que veio depois foi curta, calculada, fria. Afastei-me em silêncio. Quando ele desligou, encontrei o sorriso habitual, a voz doce, a pergunta automática. Tá tudo bem, meu amor? Tudo. E sorri também, um sorriso novo, duro, que ele não conhecia. Mais tarde, encontrei minha mãe na varanda, olhando o pôr do sol colorir o Vale de Dourado. Você parece cansada, ela disse. Só me adaptando. Adaptando ao quê? A vida de casada, menti. Ela sorriu sem virar o rosto. Casamento não exige adaptação, Lívia. Exige clareza. O vento balançou o lenço dela, o cheiro de chá misturado ao da terra molhada. Você sempre acreditou nas palavras das pessoas. É bonito. Mas nem toda palavra é promessa. Algumas são moeda. Eu quis contar o que tinha ouvido, mas me calei, porque ainda queria acreditar que havia salvação no amor, e que talvez o meu tivesse sido só mal compreendido. Na manhã seguinte, passei pelo escritório e vi a tela do computador acesa. Um e-mail aberto, meu nome no assunto. Proposta, transição de gestão, Colina do IP. Meu estômago gelou. Nos anexos, planilhas e contratos. Palavras que eu nunca quis associar à minha família. Aquisição, transferência de controle, nova administração. O cursor piscava como um coração impaciente. Peguei o documento impresso, o papel tremendo nas mãos. Então, no reflexo do vidro, percebi o vulto de alguém na porta. Era minha mãe. Você encontrou, disse, sem surpresa. Você sabia. Desconfiava, mas suspeita sem prova é só rumor. Agora temos as duas coisas. Sentei na cadeira do meu pai, as lágrimas travadas no peito. Ele me usou, mãe. Tudo. As músicas, as promessas, era um roteiro.
Nem tudo. Talvez, respondeu. Mas o suficiente para chamar de engano. Por que não me contou? Porque você não teria acreditado. Ela estava certa. E agora? Agora a gente observa. Homens como Davi entregam tudo quando acham que estão ganhando. Durante 2 dias, fizemos exatamente isso. Silêncio. Ele seguiu sorrindo, fazendo planos, elogiando o clima, pedindo café com a voz doce. Só que agora eu via os gestos dele com lente nova, a impaciência disfarçada, o olhar rápido para o escritório, o celular que ele não largava. A máscara começava a ceder. E eu, pela primeira vez, aprendi o poder de ficar quieta quando o outro fala demais. Na terceira noite depois da descoberta, minha mãe apareceu na porta do meu quarto. A casa estava silenciosa, o som distante dos grilos costurando a escuridão. Está na hora, disse. Hora de quê? De ele perceber que não é o único que sabe jogar. Jantamos juntos naquela noite, eu, meus pais e Davi. A mesa estava arrumada demais, o clima leve demais, como se cada detalhe tivesse sido planejado. Davi falava sem parar, exaltando as oportunidades de expansão e as conexões certas que poderiam transformar a colina do IP numa marca nacional. Meu pai, encantado, sorria a cada palavra. Minha mãe, serena, parecia estar ouvindo outro idioma. Quando a sobremesa chegou, ela empurrou um envelope fino na direção dele. Talvez você queira revisar isso antes da sua próxima reunião, disse. Que reunião? Davi perguntou, ainda rindo. Você vai entender. Ele abriu o envelope. Os papéis deslizaram sobre a toalha. Reconheci os documentos. Eram os mesmos que encontrei no computador dele. E-mails, contratos, planilhas com o nome da minha família em letras pequenas. O sorriso de Davi morreu no instante em que leu a primeira linha. A cor fugiu do rosto. De onde tiraram isso? De onde você deixou? Respondeu minha mãe, a voz firme como ferro. Homens descuidados costumam tropeçar nas próprias armadilhas. Isso é um engano. Explique então, disse meu pai, confuso, os olhos indo de um para outro. Helena, você está distorcendo as coisas. Ele tentou argumentar. Eu só estava fazendo projeções. É normal, em qualquer negócio. Negócios não começam com traição, Davi, ela disse. O ar ficou denso. O relógio da parede parecia bater mais alto. Meu pai olhou para mim. Filha, o que é isso? Eu não consegui responder. Apenas olhei para ele, e a resposta veio nas lágrimas que não desceram. Davi empurrou os papéis de volta. Eu não preciso ouvir esse tipo de acusação. Não são acusações, disse minha mãe. São fatos. E, por segurança, já não estão mais só aqui. Ele me encarou. A raiva que apareceu no olhar dele era nova, fria, sem disfarce. Vocês vão se arrepender. Todos. O barulho da cadeira arrastando ecoou como tiro. E então, ele foi embora, a porta batendo, o som do carro sumindo na estrada de brita. Ficamos ali, os 3, cercados por silêncio. Meu pai respirou fundo, o rosto atordoado. Ele estava mentindo esse tempo todo. Estava, eu respondi, e eu ajudei sem perceber. Minha mãe tocou minha mão, firme. Não, Lívia, você amou. E amar não é erro. Errado é quem transforma amor em ferramenta. Ela recolheu os papéis, dobrou-os com calma e os guardou. Está acabado, disse. Ele vai correr. Sempre correm. Mas dentro de mim, nada parecia acabado. A dor vinha quieta, sem lágrimas, como poeira se assentando depois de um desabamento. Naquela noite, a casa ficou muda. O vento passava pelos parreirais, e o som era o mesmo de sempre, mas agora trazia um eco de ausência. De manhã, as marcas dos pneus ainda estavam na estrada, 2 trilhas cortando o cascalho. Eu fiquei na varanda, olhando até desaparecerem. Achei que choraria, mas o que veio foi só um vazio limpo, quase alívio. Meu pai desceu com 2 canecas de café. Ele vai voltar para pedir desculpas, disse, tentando acreditar. Todos voltam. Nem todos, respondi. Davi não voltou.
Nos dias seguintes, começaram a chegar notícias. Um dos investidores dele havia denunciado desvio de dinheiro. Outro falava em golpes e contratos falsos. Minha mãe ouvia tudo em silêncio, apenas confirmando com um aceno. Quando contei, ela disse apenas: alguns homens só são poderosos enquanto guardam segredos. Quando o segredo cai, eles desmoronam. Ficamos quietas depois disso, mas dentro do silêncio, algo começou a se rearrumar, como terra sendo revirada para plantar de novo. À tarde, descia até as vinhas. O chão ainda quente do sol, as folhas balançando devagar. Ali, entre as fileiras, o mundo fazia sentido de novo. Lembrei de quando era menina e meu pai dizia que a terra tem memória, que tudo que cai nela volta em outra forma. Ajoelhei e encostei a mão no solo. O mesmo lugar onde um dia eu aprendi a sonhar agora recebia o fim de um sonho torto. Obrigada, murmurei. Não por Davi, mas por ter aprendido, mesmo pela dor, a diferença entre o amor que prende e o amor que deixa ficar. Foi assim que começou a minha reconstrução. Não com o recomeço, mas com o som calmo da terra respirando depois da tempestade. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar de outro jeito. As janelas abertas deixavam entrar o cheiro da terra úmida e o som das primeiras colheitadeiras lá longe. O lugar, que por dias tinha sido cenário de tensão, agora parecia apenas cansado. Meu pai passou a manhã andando pelo terreno, verificando as mangueiras de irrigação, conferindo o estado das parreiras. Não falou sobre Davi, nem sobre os papéis, nem sobre a raiva silenciosa que ainda pairava. Ele lidava com a dor do jeito que sempre lidou com a vida, trabalhando. Eu o observei pela janela e percebi como o tempo tinha marcado o corpo dele. As mãos, sempre firmes, tremiam um pouco quando ele levantava o chapéu para enxugar o suor. Naquele instante, entendi o quanto ele me amava, não pelas palavras, mas por nunca ter deixado de cuidar da terra mesmo quando o mundo parecia ruir. Minha mãe, por outro lado, não se abalava. Ligou para os advogados, notificou o banco, falou com os parceiros de produção. Em poucas horas, tudo que Davi tentará tomar estava protegido. Ela não comemorou. Apenas disse: agora a casa pode voltar a respirar. Mas eu ainda não podia. Tudo ao meu redor parecia normal demais. As vozes dos funcionários, o ruído da prensa, o perfume adocicado das uvas. Era como se nada tivesse acontecido. Só que, dentro de mim, tudo era escombros. À tarde, fui até o quarto e encontrei o violão dele encostado na parede. A madeira refletia a luz do sol que entrava pela janela. Encostei os dedos nas cordas. Sem querer, toquei um acorde que ele sempre repetia. O som me atravessou como lembrança. No fundo da gaveta, encontrei o caderno onde ele escrevia músicas. A primeira página dizia: "Pra Lívia, minha calma e meu caos." Ri baixo. Aquela frase, que antes me parecia poesia, agora soava como ironia. Fechei o caderno e coloquei tudo: o violão, o caderno, o relógio que ele deixará, as fotos, numa caixa. Cada objeto era um lembrete de um amor que nunca existiu por completo. No fim do dia, minha mãe entrou no quarto com 2 taças de vinho. Sentou-se ao meu lado e ficou um tempo em silêncio. Ele te feriu, eu sei, ela disse. Mais do que quero admitir. Isso passa. Passa mesmo. Tudo que é mentira passa. O que é verdade, fica. Bebemos juntas. A luz do entardecer coloria a parede de dourado. Você sempre teve o coração aberto demais, filha, ela continuou. Mas não o feche por causa dele. Aprenda a deixar entrar só quem sabe ficar. Aquelas palavras me atravessaram com uma doçura dolorida. Eu queria acreditar nelas, mas a ferida ainda sangrava. Naquela noite, sonhei com Davi. Ele estava no vinhedo, caminhando entre as fileiras de uvas, o sol nas costas, como se nada tivesse acontecido. Quando tentei chamá-lo, ele se virou com um sorriso tranquilo, o mesmo sorriso de quando me prometeu o mundo. Mas ao me aproximar, percebi que o rosto dele mudava, derretendo como tinta na chuva. Acordei com o coração disparado e o gosto de terra na boca. Levantei antes do amanhecer e desci descalça até o parreiral. O chão ainda guardava o calor do dia anterior. Senti o orvalho nos pés,
o vento nos cabelos, e deixei que o silêncio me acolhesse. Peguei a caixa com as coisas dele e a levei comigo. Enterrei tudo sob o ipê mais antigo, aquele que florescia em amarelo quando o tempo esfriava. Enquanto cobria a terra com as mãos, senti algo se soltar dentro de mim. Por tudo o que foi, murmurei, e pelo que nunca mais será. O vento soprou leve, mexendo nas folhas do ipê. Por um segundo, tive a sensação de que a casa inteira respirava junto comigo. Quando voltei, minha mãe estava na varanda. Você parece mais leve, ela disse. Talvez eu esteja. É o que acontece quando a gente devolve à terra o que nunca nos pertenceu. Sorri, e foi a primeira vez em muito tempo que o sorriso veio sem esforço. Naquele instante, entendi. Às vezes, a cura não chega como um novo amor, mas como o silêncio depois do grito. O tempo seguiu, e com ele, a casa encontrou um novo ritmo. As manhãs voltaram a ter o cheiro de pão quente e café fresco, o som das garrafas sendo lavadas, das conversas dos trabalhadores, das risadas no pátio. Tudo parecia mais vivo, como se a colina do ipê, depois de um susto, tivesse decidido continuar. Meu pai começou a me chamar para acompanhá-lo nas rotinas do vinhedo. Se quiser aprender de verdade, tem que sujar as mãos, dizia, entregando-me uma tesoura de poda. E eu aprendi. Aprendi a sentir quando o solo pedia água, a perceber o tom das folhas que indicava excesso de sol, a entender que a uva, como as pessoas, tem o seu próprio tempo de amadurecer. Trabalhar ali era uma forma de me reconciliar comigo mesma. A cada cacho cortado, parecia que eu também cortava um resto de dor. Com o passar das semanas, percebi algo bonito. A ferida não desaparecia, ela apenas mudava de lugar. Deixava de estar no peito e passava a morar nas lembranças, mais mansa, mais suportável. Minha mãe, por sua vez, voltou a ser a mulher que sempre foi, firme, elegante, dona de um silêncio que diz mais do que qualquer discurso. Às vezes, eu a via parada na varanda, observando o pôr do sol cair sobre os parreirais, o rosto iluminado por uma paz que antes parecia impossível. Você tem olhado diferente para a vida, ela comentou um dia. Talvez eu tenha aprendido a olhar para dentro, respondi. Ela assentiu, satisfeita. É o primeiro passo para nunca mais se perder. As notícias sobre Davi continuaram a chegar, como ecos distantes. Disseram que ele havia fugido para o exterior, depois de fraudes e dívidas. Outros juravam tê-lo visto em algum bar no Rio, tentando voltar a cantar. Mas eu não procurei saber. Aquele nome já não me pertencia. Às vezes, alguma lembrança surgia. O som do violão, o riso dele no início, a sensação de ser vista. Mas, diferente de antes, isso não doía. Era como lembrar de um livro que se leu uma vez e nunca mais quis reler. Meu pai, um dia, me encontrou sentada perto do ipê, olhando o horizonte. Você está diferente, disse. Melhor ou pior? Mais forte. E mais parecida com a tua mãe. Sorri. Isso é um elogio. É o maior que posso te dar. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro. Sabe, Lívia, o amor é como vinho. Se a gente tenta apressar o processo, ele azeda. Só fica bom quando amadurece no tempo certo e quando é feito com verdade. As palavras dele ficaram comigo. Durante muito tempo, eu procurei amor nas promessas rápidas, nas emoções que vinham sem raiz. Mas agora, olhando o chão, entendi, nada cresce se não estiver bem plantado. À noite, sentei-me na varanda com minha mãe. Ela trouxe chá de ervas e 2 cobertores. O vento frio da serra fazia o fogo da lareira estalar lá dentro. Ficamos em silêncio, vendo o vale se apagar em sombras. É estranho, falei. Achei que o que Davi fez fosse me destruir. E destruiu um pouco, ela respondeu. Mas o que nasce do que foi destruído costuma ser mais forte. Olhei para o céu e vi as estrelas despontando, tantas, tão nítidas, como se o universo quisesse provar que a escuridão também tem brilho. Você acha que um dia eu vou amar de novo? Perguntei. Claro, ela disse, sorrindo. Mas não porque precisa, e sim porque quer. O vento soprou, mexendo nos cabelos dela. E quando acontecer, completou, que seja alguém que caminhe ao seu lado,
não alguém que queira te guiar. Naquela noite, adormeci com essa frase ecoando. Pela primeira vez em meses, dormi sem sonhar com o passado. E quando acordei, percebi. A casa já não me vigiava. Ela me acolhia. A colina do Ipê, enfim, tinha voltado a ser lar. O outono chegou cedo naquele ano. As manhãs amanheciam cobertas de névoa, e o vale ganhava tons de ouro e ferrugem. O ar tinha cheiro de folha seca e uva madura. Era tempo de colheita e de recomeço. A fazenda vibrava com vida. Caminhões entrando e saindo, vozes, risos, o som dos cachos sendo cortados. Entre tudo isso, havia uma nova harmonia. O silêncio que antes doía agora parecia apenas descanso. Com o tempo, voltei a escrever. No começo, eram anotações soltas, frases sem rumo. Depois, os textos começaram a ganhar corpo, como se a terra tivesse me emprestado uma nova voz. Decidi transformar o que aprendi em algo útil. Criei um projeto para receber alunos das escolas da região. Crianças e adolescentes vinham passar o dia na vinícola, aprendendo sobre cultivo, paciência e o valor do tempo. Eles precisam entender, eu dizia, que o que nasce da terra não cresce com pressa, nem o vinho, nem a gente. Meu pai acompanhava tudo com orgulho contido. Às vezes, fingia reclamar. Você está me deixando sem função, brincava. Mas o sorriso entregava o contrário. Minha mãe, por sua vez, me observava de longe, satisfeita. À noite, ainda mantinha o hábito de tomar chá na varanda. De vez em quando, eu me sentava ao lado dela. Não era preciso conversar muito. O silêncio entre nós dizia tudo. Um dia, enquanto o sol descia sobre os parreirais, ela me passou uma xícara e disse: Sabe, filha, as pessoas que nos ferem acabam nos dando o presente mais caro que existe, o espelho. Espelho? Sim, é olhando para o que elas nos fazem que descobrimos quem realmente somos. Fiquei pensando nisso por um tempo. A ferida que Davi deixou não tinha mais bordas abertas. Era uma cicatriz firme, discreta. E, no fundo, eu sabia que ela me ensinara mais sobre mim do que qualquer amor idealizado poderia ter feito. À noite, costumo caminhar até o parreiral. Gosto de ver a lua refletida nas folhas, o brilho das gotas de orvalho e o rumor da terra viva. O mesmo lugar que um dia foi cenário de engano agora é templo de calma. Parei diante do ipê onde enterrei o que restou dele, a caixa, o violão, as mentiras. O tronco estava mais largo, as raízes mais fortes. Encostei a palma da mão no solo. A terra, fria e pulsante, parecia respirar junto comigo. Obrigada, sussurrei, por ter me ensinado a ficar de pé. Senti o vento correr pelo vinhedo, mexendo nas folhas como resposta. Ali, percebi o que minha mãe sempre quis me mostrar. O amor de verdade não prende, não domina, não exige. Ele permanece em silêncio, mas é presença. Os meses passaram, e a vida encontrou novas formas de me surpreender. Não com grandes gestos, mas com pequenas gentilezas, uma visita inesperada de amigos da cidade, o sorriso de uma aluna que aprendeu a podar, o gosto do primeiro vinho que produzi com minhas próprias decisões. Davi nunca mais voltou. E, com o tempo, percebi que não esperava mais que voltasse. Um dia, ao final da safra, sentei na varanda com meus pais. O sol se punha devagar, tingindo o céu de cobre. Meu pai ergueu a taça e disse: A terra se recupera, Lívia. Sempre. Basta alguém cuidar dela do jeito certo. E as pessoas? Perguntei. Também, respondeu ele, mas com mais paciência. Brindamos. O vinho tinha gosto de recomeço. Naquela noite, antes de dormir, fui até a janela. A lua iluminava as videiras, e o vento fazia um som quase humano, como se o mundo sussurrasse. Pensei em tudo que vivi, no amor que começou como música e terminou em silêncio. E entendi, o silêncio também pode ser amor. Não o amor que consome, mas o que resta quando a tempestade passa. A colina do Ipê continuava lá, firme, enraizada, exatamente como eu. E, enquanto o vento balançava as folhas do ipê onde um dia enterrei meu passado, fechei os olhos e sorri. Porque, enfim, eu tinha aprendido.
Algumas histórias não precisam ser reconstruídas. Elas só precisam ser deixadas em paz para florescer de novo, do jeito certo, no tempo certo.